Pediria para você se colocar em pé só mais um segundo, só mais um segundo, por um versículo só. Isaías capítulo 48. Verso é o verso 17. Imagino que para você é um versículo muito conhecido. Você que está com dificuldade, pega em meio ao livro de Salmos, Provérbios, Cantares. Encontraram em Isaías 48, verso 17. Diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho onde deves andar. Olha aqui para mim, por favor. Imagina que tem pessoas aqui que eu não precisaria nem pregar agora aqui. Eu falo isso com o temor de Deus. Você precisava ouvir essa palavra. Deus está guiando você e você está pensando que está sozinho, você não está entendendo nada do que está acontecendo com você. Mas é Ele que está te guiando. Feche seus olhos por um momento. Senhor, em nome de Jesus, Tu que conheces os corações, o Senhor que esquadrinha a mente humana, o Senhor que conhece o mais profundo da nossa alma, o Senhor sabe do que eu estou falando aqui nessa noite. O Senhor conhece, Deus, as pessoas que estão aqui nessa noite, que não estão entendendo nada que está acontecendo na vida delas. Mas eu quero pedir ao Senhor nessa noite que venha, ó Deus, esclarecer um pouquinho, para que essas pessoas entendam, para que eu entenda também o que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Isaías é um profeta muito conhecido como profeta messiânico, profeta do Antigo Testamento, que mais falou de Jesus. Mas antes de entrar nesse texto, eu quero ir com você um pouco, até na sua vida mesmo, quando você nasceu, quando você talvez ainda estava no ventre da sua mãe, e isso, a sua mãe. Eu digo isso porque minha esposa está gestante, então a gente até brinca, conversa com o bebê que está dentro da barriga dela, né? Deus é assim com você. Antes de você nascer, Deus, Ele já olhava para você. É por isso que o salmista Davi, quando ele escreve o Salmo 139, ele diz que os meus olhos, os teus olhos, Senhor, me viram a substância ainda informe, ou seja, eu ainda nem era. E o Senhor já me via. E de repente, Deus, Ele escolhe um homem chamado Abraão. Você volta lá em Gênesis, no capítulo 12, ele diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para um lugar distante, um lugar que você ainda não conhece. De repente Deus, Ele faz uma promessa para Abraão, e diz que ele seria pai de multidões, e Abraão, de repente, na sua velhice, ele tem a Sara, a esposa dele, já na velhice, dá à luz um filho, se chama Isaac. Isaac cresce, se casa com Rebeca. De repente, Rebeca fica grávida de gêmeos. Ela tem Esaú
e Jacó. E Deus diz na palavra que ele amou a Jacó e aborreceu-se em Esaú. E Deus, ele tem Jacó como filho da promessa. Jacó menino ainda, ele cresce, Deus tratando com todo cuidado. De repente chega um ponto da vida de Jacó que ele luta com Deus e Deus já muda o nome dele, já não é mais Jacó, agora você vai se chamar Israel. Ou seja, você como príncipe lutaste com Deus. E agora Deus começa a ser gerado agora, não só uma pessoa, mas uma nação. A nação de Israel. E Deus trata a nação de Israel primeiramente como um bebê, vem tratando, vem cuidando, Deus vai dando todos os alimentos até que Israel se torna grande, Israel se torna, de certa forma, independente. Israel começa a ter algumas atitudes de rebeldia contra Deus. Israel como nação, eu estou falando para você. Israel, de repente, ele, por alguns momentos, se afasta de Deus. E aqui eu me lembro muito bem do filho pródigo. É interessante a história do filho pródigo. O pai tinha 2 filhos. De repente chega um ponto da vida que o mais novo pede: pai, me dá herança, porque eu quero conhecer coisas diferentes. Deus fala: olha, meu filho, você tem certeza que você quer isso? Deus concede a herança para aquele filho mais jovem. Ele vai e acaba com tudo. Depois daquele pai ter criado ele até aquele ponto, ter dado de tudo para ele, de repente ele sai da casa do pai. Ele volta cabisbaixo. Ele volta triste. Porque ele chega um momento da vida dele que ele diz: eu estou aqui, não tenho nem o que comer. Na casa do meu pai, até os empregados do meu pai comem melhor que eu. Eu já sei o que eu vou fazer, eu vou voltar à casa do meu pai. Eu vou ter com o meu pai e direi a ele: pai, pequei contra o céu, pequei diante de ti. Me aceita como um dos teus empregados, pelo menos. E quando ele vai chegando de longe, o pai, ele olha, imagina todos os dias, o pai indo na porteira daquele lugar e aguardando para ver se o filho vinha. De repente ele avista um jovem vindo, maltrapilho, vindo de longe. Ele reconhece: meu filho que voltou. E a Bíblia diz que o pai vai correndo diante daquele jovem, abraça, o agarra pelo pescoço e o beija. E diz, chama os empregados e diz assim: ó, trazei um anel, trazei sandálias para os pés dele, trazei uma roupa nova, pegai um bezerro cevado e matai, porque nós vamos festejar hoje, porque o meu filho estava morto e agora ele vive. Israel se distanciou de Deus. Israel tinha umas atitudes de altos e baixos, mas em especial na história contemporânea com Isaías. Se você ler o livro de Isaías, você vai perceber que do capítulo 1 até o 40, Deus usa o profeta Isaías para trazer palavra de juízo, algumas palavras de esperança, mas mais palavra de juízo contra Israel e contra as nações que estavam, de certa forma, oprimindo a Israel. Ou quem ainda iria oprimir. Mas a partir do capítulo 40, Deus, ele muda a mensagem. Deus começa a trazer para o profeta Isaías palavras de esperança, palavras de um futuro glorioso para a nação de Israel, se esta viesse a se arrepender. E Deus encontra o profeta Isaías no capítulo 6. Isaías, filho de Amós. De repente no capítulo 6 de Isaías vai ao templo e ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto sublime trono. E eu vi serafins, ele viu a glória de Deus. Isaías vivia em um tempo em que Israel estava politicamente
totalmente fora dos padrões e também espiritualmente estavam afastados de Deus. Israel, aquele Israel que outrora Deus cuidou no colo, aquele Israel que Deus colocou desde pequenininho no braço e foi criando e foi amamentando e foi dando suportes, alimentos para Israel. É esse Israel que agora, com a ingratidão, se afasta de Deus no tempo do profeta Isaías. Mas sabe o que é o legal de tudo isso? Diga para o seu irmão, Deus não desistiu de Israel. Amém? Deus não desiste de você. Isso que é o mais lindo de Deus. Mesmo sabendo que nós não somos merecedores, Ele não desiste de nós. Israel cresceu, se apostatou da fé, se afastou de Deus. De repente, daquelas palavras de juízo que Deus mandava o profeta Isaías levar contra a nação, Deus diz para Isaías, Isaías, agora você vai fazer diferente. Começa a levar uma mensagem diferente. Quando chega no capítulo 48, mesmo em meio à teimosia de Israel, no verso 17, Isaías usa o profeta, Deus usa o profeta Isaías para dizer, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que você deve andar. De repente você pode olhar para mim e falar, mas você falou de Israel, que Israel foi rebelde, que Israel não estava assim. Mas eu não sou assim, eu estou vivendo, eu procuro fazer o que Deus mandou, eu estou dentro da vontade de Deus, então tem uma novidade para você nessa noite. Você se enquadra naquele quadro que eu falei agora há pouco. Você não está entendendo nada, sim ou não? Você busca Deus, você clama a Ele, você tem comunhão com Ele, você sente a presença de Deus, mas você não entende o porquê que acontecem algumas coisas com você. Olhe para o irmão que está do seu lado mais uma vez, faz assim para ele, ó. E diz bem mansinho para ele, Deus está no controle da sua vida. Você não está entendendo nada. Não é para você entender. É para você acreditar que o teu Pai está no controle. Amém ou não amém? Ele está no controle da sua vida. Aleluia. Você entregou sua vida para Jesus um dia. E você pediu para Ele dirigir você. Para Ele estar dirigindo a sua vida. Eu tenho mais uma notícia para você. Se você é de Jesus, seja você um crente novo na fé ou um crente mais antigo na fé, não importa. Se você entregou-se para Jesus, olha aqui para mim. Deixa Ele dirigir. Tem momentos que você vai querer falar com Ele não vai te responder nada. Olhe para o seu irmão mais uma vez. Faz de novo. Deus está te levando para um lugar melhor. Diga mais uma vez, Deus está te levando para um lugar melhor. Diga
diga para ele assim, você não está entendendo nada agora. Mas daqui, mais um pouquinho de tempo, você vai entender. E você vai vir aqui, vai levantar as suas mãos, e vai adorar a Deus, e dizer, Deus, muito obrigado, porque o Senhor está no controle da minha vida. Israel estava distante de Deus. Diferente de muitos aqui que estão no centro da vontade de Deus e não estão entendendo nada. Israel estava um pouco distante de Deus. Agora imagina, se Israel estava distante de Deus, Deus diz isso para eles, imagina para você. Como disse Jesus, homem e mulher de pequena fé. Amém? Diga comigo, aprendendo a andar com Deus. Esse é o tema da minha mensagem que eu esqueci de falar antes. Diga mais uma vez, aprendendo a andar com Deus. Eu quero citar aqui pelo menos duas verdades, ou você pode perguntar para mim, mas Evaldo, como que eu faço para aprender de Deus? Como que eu quero aprender, mas eu não estou entendendo, eu não entendo como que eu posso aprender de Deus alguma coisa. Primeira coisa, diga comigo, ouça a voz de Deus. Aí você pode falar para mim, aí você me pegou, como que eu ouço a voz de Deus? Deus fala assim como você está falando agora audivelmente? Não sei, de repente que Deus é poderoso, Deus ele faz da maneira que Ele quiser, de repente Ele te dá uma experiência espiritual que é só você e Ele. Mas eu quero te mostrar uma coisa, que é principalmente, olha só, Deus fala através da palavra de Deus, a palavra dEle. Ele fala através da palavra. Você pode aprender de Deus ouvindo o que Ele tem através da palavra. É através da palavra que você vai saber o que você é diante de Deus, o que Deus pensa de você. É nela que você vai descobrir que você é bem-aventurado, como diz o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E o texto ainda continua dizendo assim, serás como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que no tempo próprio dá o seu fruto, e tudo quanto este vier a fazer, prosperará. Que interessante. Essa mesma palavra que diz, essa mesma palavra que nos livra de pecar contra Deus, como diz o Salmo 119, verso 11, guarda a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. É nela que você tem as instruções para a sua vida. É ela que tem que ser a sua bússola, o que você tem que usar como para nortear a sua vida, tem que ser a palavra de Deus, senão você vai se perder. E Deus não quer ver você perdido. Por isso que a própria palavra diz que Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. O próprio Salmo 119, verso 105 diz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É ela que diz que você é mais do que vencedor. É Paulo escrevendo em Romanos 8,37, ele diz, mas em todas essas coisas, somos mais. Diga comigo, em todas essas coisas, somos mais. Nós somos mais que vencedores. E olha que Paulo está falando ali de algumas lutas, né, no texto. Se você começar a ler a partir do verso 31, que diremos pois à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está com você. É na palavra de Deus que você descobre quem você é.
Olhe para o seu irmão, você vai citar um texto com ele, comigo, para o seu irmão do lado aí, para a sua irmã. Olha, diz assim, olha, diz para o seu irmão assim, olha quem você é diante de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, diga isso para ele, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncie as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é a nação escolhida de Deus. Você é o sacerdócio real, amém ou não amém? Você é o povo de propriedade exclusiva de Deus. E onde você sabe disso? Como eu posso aprender a andar com Deus? É através da palavra dele. Segundo lugar, outro motivo, ou como, outra lição de como nós podemos andar, ter a nossa vida e aprender de Deus mais um pouco. Diga comigo. Confie em Deus. Eu vi uma definição sobre confiança, que diz assim, confiança é um sentimento de segurança. Confiança é um sentimento de segurança. Você confia em Deus? É uma outra forma de você aprender mais dele. Conta-se uma história de um homem que pegou o seu filho, ainda criança, ele venda os olhos do filho e o leva a uma floresta, no meio de uma floresta, e coloca o filho sentado em uma penha, em uma pedra, e diz para ele, você não vai tirar a venda dos olhos, você vai passar a noite aqui. E diz só isso para ele. E na ideia desse homem, era a maneira que ele tinha para fazer o filho dele se tornar um homem no sentido da palavra. Não, agora ele passou esse momento sozinho, de tribulação, de solidão. Agora ele é um homem. Ele leva esse filho dele, ainda criança, e coloca naquela pedra, o filho fica sentado ali, todo com medo. E ele só ouve as feras do campo que passavam por perto, ele ouvia o barulho da mata, ele ouvia os bichos e o medo tomava conta daquela criança. E o pai dele havia dito para ele, você vai ficar aqui até o sol raiar. Quando brilhar o sol, aí você pode tirar a venda dos olhos. E ele fica ali. Ele poderia muito bem ter tirado a venda dos olhos, mas ele não tirou. Ele obedeceu o pai dele. Quando foi de manhã, quando ele sentiu que o sol estava batendo naquele lugar, ele tira a venda dos olhos. Ele olha do lado, o pai dele estava ali, sentado a noite toda com ele, o protegendo de todos os perigos da noite. Olhe para o seu irmão e diga, confie mais em Deus. Amém? Precisamos confiar mais nele. O Salmo 125 diz, o primeiro verso, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. A nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de confiança. Olha aqui para mim.
eu li esse outro dia, eu estava meditando em uma palavra, está lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, o chamamento de Jeremias, o chamado de Jeremias. Interessante como que Deus faz para chamar Jeremias, né? Ele diz para Jeremias: antes que tu nascesses, eu te conheci no ventre materno. Antes que tu saísses da madre, te consagrei profeta às nações. E Deus faz um chamado para Jeremias e chama ele para a responsabilidade. Ele diz: agora você vai falar isso, tudo que eu falar, tudo que eu mandar você falar, você vai falar. E Jeremias de repente diz, no versículo 5, ele diz assim: ah, Senhor, eu não passo de uma criança. Interessante que Jeremias tinha mais ou menos 24 anos de idade. Só para você entender que naquela época, no Antigo Testamento, quem tinha mais o poder da palavra, de preferencialmente pela lei, eram os anciãos. E até os 40 anos de idade era considerado jovem, de menor, uma criança. É por isso que ele diz isso. Eu não tenho, porque tem muitos que ele, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: Senhor, tem outros mais capacitados que eu. E Deus olha para ele e diz assim: Jeremias, não digas eu não passo de uma criança, porque onde eu te mandar você vai. Sabe por que Deus falou isso para Jeremias? A resposta está num verso antes, quando ele diz assim: eu te conheci. Sabe o que Deus está querendo dizer com isso? Eu sei o que eu criei. Eu sei o que você tem de potencial. Em outras palavras, eu confio em você, Jeremias. Você vai conseguir. Então Jeremias entende a mensagem de Deus e obedece. Isaías, mais do que depressa, no capítulo 6, quando você vai lendo o capítulo 6, Jeremias entende isso, já ele tira de letra, ele diz assim: Deus ele diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Mais do que depressa, Isaías diz: Senhor, envia-me a mim. Isaías entendeu isso. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Se coloque em pé. Não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não conheço o seu coração. Eu sou limitado. Mas Deus é ilimitado e Ele te conhece. Como você está nessa noite? Você se encontra naquele quadro de não estar entendendo nada? Você ainda precisa aprender a parar para ouvir Deus, coisa que às vezes, de repente, você não tem feito. Quero fazer uma oração com você. Se Deus ministrou o seu coração através dessa palavra, convido você a sair do seu lugar, vir aqui à frente.